Oi, gente, boa tarde. Aqui é Priscila Mello, da De Família. Nós estamos aqui no Cívico, um polo de impacto social. Hoje estamos tendo 2 convidados. A gente está iniciando um ciclo de um programa que chama Bate-Papo de Família. Esse programa vai acontecer periodicamente. E a ideia é justamente, primeiro, a gente teve sempre poder falar sobre esse tema. Queria agradecer a Comover, que a gente está hoje sendo recebido aqui por eles, nesse estúdio. E a questão que a gente vai trazer hoje, que a gente gostaria de conversar sobre os impactos das famílias empresárias e o que está mudando nesse cenário, tanto nas famílias quanto nos negócios. E aí a gente está aqui hoje com a Cris, que queria que ela se apresentasse, contasse um pouco dela, e depois a gente vai evoluir na conversa. A gente vai ter um outro convidado que ele vai chegar aqui, ele está preso no trânsito, mas está chegando. Bom, não sabia que eu tinha que me apresentar. É bom sempre ter surpresa, né? Eu sou Cristiane Manprim, eu sou advogada. Já conheci a Pri por necessidades pessoais e também profissionais. E é um prazer estar aqui com você para bater um papo e ver no que a gente pode contribuir num tema tão relevante. Bom, o que a gente tem percebido, justamente por trabalhar muito com famílias empresárias, é que o mundo mudou muito. Antes a gente usava aquela estrutura piramidal, onde tinha o pai, patrão, essa estrutura toda, e o mundo está mudando. E essa mudança está fazendo com que as empresas mudem, as estruturas familiares mudem. E queria ouvir um pouco de você, como é que você está enxergando isso, enfim, como é que isso aparece para você na sua realidade, no seu dia a dia? Bom, eu acho que o mundo não está só mudando, né? Acho que o mundo, a gente tem conversado, acho que o mundo mudou, né? A gente já começa a ver os efeitos disso, dessas novas gerações. Essas novas gerações estão trazendo, que eu percebo, tanto no meu dia a dia, no meu trabalho, como eu percebo nas empresas, as novas gerações estão trazendo uma quebra da hierarquia, né? O que é um tremendo desafio para uma empresa familiar, né? A quebra da hierarquia. A hierarquia, a gente percebe que já não existe mais nem dentro das próprias famílias, né? Tudo é conversado, já não é mais aquele autoritarismo que foi talvez a minha educação, e que hoje a gente vê que não é na minha casa, né? Tudo é conversado. E eu acho que isso quebra um pouco a hierarquia, e eu acho que a empresa familiar tem um pouco mais de dificuldade de lidar com isso. Percebo também que os jovens, eles já não estão mais tão ligados à empresa, à instituição. Eles estão mais ligados a propósitos. Propósito de ser feliz, às vezes de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? As outras gerações, você escolhia uma profissão e você seguia nela. Hoje, você pode ser tudo o que você quiser, né? E eles estão provando que podem fazer, inclusive, todas as coisas, né? A gente achava que não, esse menino não sabe o que quer fazer isso, aquilo, não sabe o que ele quer. Hoje eles provam que eles conseguem fazer muito bem várias coisas ao mesmo tempo, né? Uma das coisas que a gente tem percebido, trabalhando com famílias e tudo isso, é que assim, as pessoas estão realmente interessadas em ter harmonia, bem-estar, ser felizes. E uma coisa que está acontecendo, e que isso é fato, é assim, a gente primeiro acreditava que a gente tinha uma única fonte de renda, que era o nosso negócio. Com essa mudança do mundo, as coisas andando, caminhando, o que está acontecendo? A gente tem 3 fontes de renda, que seria liquidez, dinheiro, que a gente geralmente não tem, porque a gente não pensa nessa segurança. A nossa segurança patrimonial, ainda mais quem vem filho de imigrantes, que tem essa tendência a reunir patrimônio, e os negócios. Na medida que você começa a amadurecer e entender que o mundo está mudando, você começa a ver que se você ficar com um dos seus negócios numa grande concentração, seja ele na liquidez, ou mesmo nos imóveis, ou mesmo nos negócios, você vai sofrer com isso. Então, eu tenho percebido que as famílias que estão se conscientizando que essa diversificação é importante, estão se desenvolvendo muito mais e sendo muito mais felizes. Eu vejo isso mesmo, um movimento, né? Nossos clientes, muitos têm um braço imobiliário, né? Empresas que são de outros segmentos e que reconhecem que nem todos os herdeiros querem e podem trabalhar na empresa, então nasce um braço imobiliário para cuidar desse patrimônio, né?
E eu acho que está tendo uma retomada muito desse mercado e vendo que isso pode ser uma fonte, às vezes, de renda até mais interessante do que o próprio negócio, né? Não sei se você lida com isso na sua realidade como advogada, mas muitas famílias acreditavam que vender um negócio era uma solução. Então, eu vendo, acabou o problema. As famílias que eu tenho me deparado, elas vendem e criam outro problema, porque agora elas são concentradas em liquidez e não são banqueiros. Então, elas vão ter que aprender a lidar. Mas esse é um problema bom, hein? Esse não é necessariamente um problema ruim. Bom, o Danilo chegou aqui, vamos recebê-lo. Danilo, seja bem-vindo. Olá. Tudo bem? Tudo bom? E aí, Pri? Tudo bom? Tudo bom? Seja bem-vindo. Desculpa. Imagina. Bom, o Danilo estava preso no trânsito e ele também é do segmento de mobilidade. Então, Exatamente. A gente sofre mesmo. aproveitar o gancho que a Cris estava se apresentando, conta um pouco sobre você, enfim, e sobre essa coisa da mobilidade de São Paulo. Como é que está isso? Vamos lá. Conheço a Pri já há quantos anos, Pri? Uns 5 a 6 anos? Um pouco mais, Um pouquinho talvez. mais. E trabalho no segmento de transporte já há 10 anos, um pouco mais até também, quase 12. E os desafios da cidade é uma loucura, né? A gente trabalha com transporte por fretamento, a empresa da minha família. E a gente vem tentando desvendar outras coisas também em relação ao transporte, que estamos desenvolvendo outros projetos em relação a aplicativos, compartilhamento de ônibus por demanda. Então a gente vem buscando desafios para melhorar a qualidade de vida das pessoas através das nossas empresas. Então, com esse propósito social que é movimentar as pessoas na cidade de maneira melhor, né? Um pouco melhor, e tirar carros das ruas. Enfim, você chegou aqui agora, mas a gente está justamente falando sobre os propósitos das famílias e sobre como gerar propósito nas famílias empresárias. E aí você trouxe esse tema que vocês estão procurando outras soluções dentro do segmento de mobilidade, que isso é justamente o que está acontecendo, né? Enfim, a Cris estava contando um pouco da trajetória dela. Ela é advogada, também faz parte de uma família empresária, mas ela é sócia no escritório de advocacia. E o tema que a gente está trazendo hoje, que a gente quer debater, é o que está mudando nas famílias e nas empresas e como é que a gente se adequa a isso. Porque até as famílias já não são como eram antes, aquele pai, patrão e todo mundo seguindo. As coisas estão muito mais interativas, as pessoas se intercomunicam, enfim, se interconectam. Então, esse é o tema que a gente está buscando aqui. Queria que você falasse um pouco disso, depois a Cris entra. Bom, realmente o modelo de empresa familiar, por mais que ainda, eu acredito que é um modelo ainda muito engessado, mas as novas gerações aí tá vindo e vem modificando um pouco mais esse cenário de estrutura de empresa, né? É o que você falou. Há anos atrás a gente tinha uma estrutura do patrono e todo mundo por baixo dele, e quem dava as cartas era só o pai, quem estava com o dinheiro, quem dava as ordens era o pai. Mas isso vem mudando, tanto até a consultoria de família para nós foi essencial para ter êxito nessa mudança de cultura familiar e não só da empresa, que a gente começou um trabalho dentro da família para depois refletir dentro do dia a dia do nosso negócio, da empresa. E eu acho que vem mudando muito, Pri. Nos últimos anos, eu vejo uma geração nova chegando com propósitos diferentes, com ideias diferentes, com mais abertura de sair dos modelos tradicionais de negócio, querendo desenvolver novas coisas. E posso falar por experiência própria que a gente também está querendo sair dos modelos tradicionais que vem acontecendo, e que é o nosso segmento, por exemplo, o fretamento. E estamos investindo em outras alternativas para poder flexibilizar mais. O mundo está mudando, as empresas estão mudando, a velocidade de informação hoje é cada dia maior. Então você tem que ter a mesma agilidade para poder movimentar o seu negócio, movimentar a sua família e estar de portas abertas para novas ideias dentro do negócio da família, da empresa. A Cris trabalha muito no ramo imobiliário, ela estava falando um pouco. Conta um pouco para ele, Cris, para a gente poder trocar. Acho que o que ele estava falando é interessante ver isso, né? Porque a empresa familiar ela tem essa característica mais engessada mesmo, né?
porque se mistura, né? A história da família se mistura com a história da empresa, né? E vice-versa. E aí é muito difícil você que sempre respeitou e admirou o seu pai querer romper e conversar com ele de igual para igual, né? É uma quebra de paradigma total. Total, né? E é super difícil. E aí a diversificação que a gente estava falando, a diversificação às vezes do investimento, ele vem até para isso, né? É um ambiente que você não vai estar em conflito, né? É quase o pai falando que vai dar um brinquedinho para ele, para os filhos brincarem. E na verdade é uma brincadeira muito gostosa, né? Então, o que a gente estava falando é que a maioria das empresas que a gente atende, grandes, tem um pouco da venda do negócio. A gente já fez várias operações, por exemplo, quando são empresas que utilizam muitos imóveis, as operações hoje são completamente desenhadas na venda do negócio e a família fica com os imóveis e aluga esses imóveis para quem está comprando o negócio, ou seja, completamente dissociado, né, o patrimônio imobiliário dissociado do negócio. Há alguns anos não se falava disso, isso não existia. Vendeu a empresa, vendia junto todos os imóveis. E hoje você percebe que a gente já fez operações que o preço da renda imobiliária que essa operação trouxe equivalia ao preço do negócio, ou superava. Então, você começa a ver que é uma brincadeira gostosa também e muito rentável, que tem uma gama enorme de possibilidades, né? O que eu tenho entendido é que se você entende que as famílias têm 3 fontes de renda, liquidez, patrimônio e negócios, e cada um se encontra dentro disso, onde quer estar, você consegue criar o bem-estar de uma família, porque nem todos vão ter aptidão nem para o ramo imobiliário, nem para o financeiro e nem para o próprio negócio. Então, cada um, eu acho que dentro desse jogo, tem que se encontrar para ter um propósito na vida. Porque a grande questão, o que você leva daqui? Você leva estar feliz, acordar cedo, ir lá fazer, ter tesão no que você está fazendo. E se não for uma coisa que que você se sente parte, não vai fazer sentido. Então, quando eu ouço o Danilo falando, estão procurando outras formas, é que talvez vocês vão criar uma empresa que também é a sua cara, não é mais a cara do seu pai só. Porque se você mantiver aquela estrutura rígida, se você não buscar essa outra solução, não vai ser a sua empresa. Então, eu acho que é isso que faz toda a diferença, é achar para onde vamos. E você tem irmãos? Tenho 2 irmãos, eu sou caçula, tenho 2 irmãos mais velhos. E não trabalham no grupo da empresa. E a gente criou justamente uma estrutura, conseguiu separar bem o que era muito complicado, que foi o que você falou. Antes era um bolo só. É empresa, é patrimônio, é imóvel, é tudo num bolo só. Então a gente conseguiu partilhar as responsabilidades, os acordos familiares, até onde vai a responsabilidade de um, de outro, até onde eu posso ir como gestor da empresa. Então ficou muito bem esclarecido isso. E o que você estava falando, a questão da separação dos patrimônios. O patrimônio é uma coisa, empresa é outra. Então, buscar um pouco também do enriquecimento familiar, né? Porque às vezes a gente tem uma empresa rica e uma família pobre. Então, acho que faz muito parte do processo você saber separar essas duas fontes. Perfeito. Uma coisa é a família ter seus patrimônios, ter o seu rendimento devido a todo esforço e energia gastada no desenvolvimento do negócio, na evolução do negócio. E outra coisa é a empresa sobreviver dos desafios dela, do lucro dela. Então, essa busca de separação é muito importante, foi muito importante, vem sendo importante para nós, para saber onde está as responsabilidades de cada um, o que é empresa, o que é família. Então, isso daí ajudou bastante também a gente. Eu acho que é o desafio ainda que da grande maioria das famílias, que eu tenho amigos que são de empresas familiares, trabalham em empresas da família, em grupos da família, e a grande maioria delas, infelizmente, ainda não deram esse passo, que realmente é fundamental. Você tem histórias trágicas, né? E de você ver uma empresa que quebrou e leva tudo, leva a família, leva
um monte de coisa Leva junto. as relações embora, né? Leva as relações, exatamente. Leva a relação de irmão, de pai, mãe, de todo mundo. Uma das coisas que a gente tem aprendido é que, assim, demorou muito para a gente aprender. A De Família vem desenvolvendo uma metodologia e construindo a cada caso e a cada experiência, que se você sobe para esse outro patamar, que é a governança da família, e você estabelece um equilíbrio dos núcleos familiares, então, assim, você, mais para frente, será um núcleo, sua irmã outro, seu irmão outro. Se cada núcleo tiver sua estabilidade e souber e se encontrar com isso, cada um vai ser feliz na sua régua ou na sua medida. Não dá para dizer que é um bloco único. Eu acho que essa é uma consciência que as pessoas têm que, e cada um tem que ser protagonista da sua própria vida. Eu acho que essa é o grande... quando você começa a falar de governança da família, você estimula cada um a trabalhar como um núcleo familiar e assumir as responsabilidades. Porque não dá para um fazer pelo outro. Não dá para você fazer pelo seu irmão. Protagonismo, né? Exatamente. Cada um faz o seu, né? O seu caminho, encontra seu caminho, né? Eu trabalho com algumas famílias e chega uma hora que, assim, sempre tem um que é o bonzinho, um que é o malzinho, e, de repente, não existe bem e mal. Existe que nós temos que cada um assumir nosso papel e assumir o que eu quero para mim. E aí as coisas vão fluir. Então, eu acho que tem isso quando você quer... Tem muito isso quando você quer caber no papel que te deram, né? E aí, por isso que fica o bonzinho, o malzinho, né? Porque você está tentando caber ali no papel que te deram. E o protagonismo é isso, né? Não, peraí, deixa eu fazer o que eu quero, mas o que eu quero, né? E vamos tentar encontrar o caminho para a gente, em harmonia, conseguir que cada um se encontre, né, nesses papéis. E esse processo, até de você se encontrar na família, ele já é extremamente complicado quando você está falando, até quando você tem mediação no meio, quando você tem um monte de coisa. Imagina você não ter uma estrutura para fazer isso. Então as pessoas não aceitam, as pessoas não querem, principalmente os... terapia, né? Terapia. Terapia em grupo. Entre tapas e beijos. Entre tapas e beijos. Quando ainda tem beijo, tá bom, né? Mas eu acho que se você consegue sair do patamar de falar... Porque, assim, a gente sempre briga por causa da gestão ou por causa do dia a dia. Quando a gente começa a falar de coisas mais profundas, de continuidade, para onde vamos... Aí você sai desse lugar e começa a falar do propósito. Então, assim, qual é o nosso propósito de vida? Bom, é ter uma família harmônica, uma família estruturada. Bom, para uma família estar harmônica e estruturada, nós vamos ter que resolver outras coisas que vêm antes disso. Mas eu acho que se a gente trabalha para um propósito maior, e que é esse grande desafio das famílias, e aqui a gente está, esse bate-papo aqui é justamente para gerar uma consciência maior, para que as pessoas falem mais disso, para que a gente possa divulgar... falar mais que existem soluções, mas elas vão ser construídas com a família. Não é uma solução imposta. Eu acho que isso é uma transformação. Porque eu acho que falar dos problemas das nossas famílias, a gente acaba, na verdade, ficando próximos uns dos outros. Porque você descobre que todas as famílias têm os mesmos problemas. Você sabe disso porque você... Também vivi isso na minha própria família. E você está lá dentro, né? Assim, vendo que tem uma similaridade dos problemas, né? E no final do dia também das soluções. Mas elas são costuradas, né? Acho que você vê muito isso, que não existe uma solução prontinha para cada família, né? Uma das coisas que a gente tem feito muito, assim, às vezes você escalou um conflito. Um jeito ótimo de reduzir esse conflito é começar a separar ele em partes. Você vai separando até a hora que você percebe que aquilo já não é mais um conflito. Porque você foi dividindo ele tanto... E aí você resgata algumas coisas que são essenciais naquela família. E aí a família retoma e começa a entender que, assim, o que é o mais importante ao final? Ao final é a gente ter essa harmonia para poder todo mundo se dar bem, todo mundo se desenvolver, todo mundo ser feliz. Uma das coisas que eu tenho percebido é que, às vezes, a gente fica carregando nós, que não são nem nossos, né? Então, desatar esses nós eu acho que são importantes. Falar um pouco deles, enfim... e encontrar o que nos gera felicidade. E você quis ficar na empresa porque você gosta, né? Bom, vamos lá. Nem sempre foi assim. Na verdade, como eu falei, eu sou o mais novo de 3 irmãos. E meus irmãos já tiveram experiências trabalhando na empresa no passado. Nessa época eu tinha 10, 12, até uns 15 anos.
vendo aquele desafio diário que era ver aqueles conflitos entre pai e irmão. Eu falei, puta, eu olhando aquilo, eu não quero isso pra mim, não. Daí, o que eu fiz? Com 15 anos, eu comecei a trabalhar part-time na empresa da família, ia pro colégio de manhã, trabalhava à tarde, e por 2 anos eu fiquei nesse ritmo. Daí eu comecei a fazer universidade, e a minha universidade era integral. Então eu não pude trabalhar mais lá. Era 2 anos e meio integral, 1 ano e meio à noite. Quando eu terminei esses 2 anos e meio, eu falei, preciso estagiar. Eu falei, bom, preciso mostrar para minha família que eu não preciso desse negócio para sobreviver, não. Eu preciso criar minha independência. Daí o que eu fiz? Entrei numa multinacional como estagiário, fiquei lá por 3 anos, virei analista, tudo, tinha 21 anos, já era analista já. E um pouco deslumbrado com o mundo executivo, corporativo, né? Aquele escritório na Faria Lima, todo mundo bonitão. Daí você volta para a empresa familiar, lá no meio é complicado. E daí eu tive um período que era o meu sonho fazer um intercâmbio. Fui morar fora por 1 ano, fui para Londres. Esse retorno de Londres que foi o decisor para saber o que eu vou seguir para minha vida. Eu falei, pô, tive uma experiência fora, consegui mostrar que eu tenho capacidade e competência de seguir uma vida sozinha, apesar de todo o estudo que foi proporcionado para mim. Falei, eu preciso me dar a chance de verdade de trabalhar lá e saber se vai dar certo ou não. E voltei, conversei bastante com meu pai. Na época, seus irmãos ainda trabalhavam não, lá? Já não estavam mais. Já não estavam mais. E eu voltei, comecei a trabalhar lá. Foram praticamente, isso em 2009, 2008. Foram uns 3 anos, pelo menos, muito difíceis, porque eu não conseguia enxergar o meu espaço, além de ser novo também. Uma cultura bem forte, já as pessoas que trabalhavam lá trabalhavam há muitos anos. Eu tinha ainda algumas ideias e conceitos de multinacional que depois eu vi que não fazia muito sentido para empresa familiar, tudo. Não para empresa, existe empresa familiar grande. Para mim, a empresa não fazia sentido. E fui me adaptando. Foram 3 anos bem desafiadores, porque tinha a situação dos meus irmãos fora da empresa. Eu trabalhava, o meu salário era menor do que a retirada deles para pagar os custos. Eu falei, puta, alguma coisa errada aqui. Daí foi quando eu procurei a Pri na época e a Lê. E a gente nós conhecemos no WTC, levei eles lá e a gente começou a fazer um trabalho. Nessa mesma época, eu tive a oportunidade que uma pessoa de liderança estava saindo da empresa e eu cheguei ao meu pai e falei, posso mostrar para você que eu posso fazer alguma coisa realmente que faça a diferença? Me dá 1 ano. E realmente eu trouxe um resultado interessante e a partir dali ele começou a ganhar confiança no meu trabalho, adquirir mais confiança. Meus irmãos também, minha mãe, também foram ganhando confiança em mim. Então, o processo acontecendo junto da consultoria, tanto em casa como na empresa, foi também dando credibilidade para os propósitos que a gente estava colocando dentro daquele cenário. Então foi mais ou menos essa trajetória. E daí eu acabei pegando o gosto do óleo diesel, do pneu. Eu acho que tem uma coisa aí que você trouxe que é assim, a gente tem que ser validado, não importa onde você esteja, e não importa a posição na família. Se você não acontece essa validação, eu já tive casos que a pessoa ficou anos trabalhando na empresa da família, mas nunca teve aceitação, a validação dos irmãos. Falar, vai que nós estamos te apoiando. Eu acho que, às vezes, a formalização, falar isso um para o outro, ajuda demais. Porque aí não é que você foi... ninguém se torna presidente, ninguém se impõe presidente, você se torna presidente. Então, assim, é a mesma coisa, você não chega lá chegando, você é colocado ali porque a família, aquele contexto meio que vai abrindo. Então, essa coisa de validar os passos que você vai dando na família, eu acho que são essenciais, senão não fecha. Não fecha. Uma hora ou outra, se não tiver bem consolidada essa estrutura, ela desarma, ela desmorona. Porque ela tem que estar consolidada, e os ela tem que estar validada.
os acordos, os pré-acordos têm que estar muito bem combinados, porque na primeira deslize que acontece, um falecimento de um pai, de uma mãe, ou um problema financeiro da empresa, se não tiver muito bem acordado, a culpa é sua. A culpa é sua. Não, isso é meu. Então, não. Então, é fundamental você ter essa estrutura muito bem amarrada e acordada entre todos os membros da família. E a validação é fundamental. Você fica muito, pelo menos na minha posição, eu me sinto muito mais à vontade e tranquilo com a carta branca e a confiança que a minha família coloca em mim. Então é isso que eu ia te perguntar. Então você tem uma carta branca, ou você busca essa validação de tempos em tempos, prestando contas, enfim, tentando trazer, porque eu acho que uma dificuldade grande depois de vir a conta, né, do que acontece no primeiro deslize, se você deixa eles alijados, né, desse processo todo, tão distantes. Porque você está lá, então agora cuida aí. Enquanto está indo tudo bem. A hora que começar a não ir tão bem, peraí, mas o que você fez e volta, né? Então, assim, como que vocês, né, também no final do dia, engajaram para que cada um ficasse à vontade no seu papel, né? Dos seus irmãos não estarem lá e estão à vontade, você está lá e você está à vontade, né? Eu acho que é o conselho de família que tem feito esse papel, né? Exato, a gente tem um conselho de família na empresa. No começo era mensal, a gente não viu a necessidade de ser mensal, a gente faz a cada 3, 4 meses e faz uma apresentação dos números da empresa. Uma apresentação que ela dura mais ou menos 3 horas, numa manhã a gente faz, e são mais ou menos 2 horas falando de empresa, o que está acontecendo, os investimentos, os problemas, as coisas boas. Então a gente faz um relato de tudo, eu que apresento os números para a família só. E depois a gente tira 1 hora para falar dos desafios de cada um, do que está acontecendo em relação aos projetos, os propósitos, as coisas que vêm acontecendo fora da empresa. É isso aí. Muito legal. Super interessante. E com você, Cris, como é que você tem visto aí nas famílias por aí? Como é que isso tem acontecido? Você acha que elas estão engajadas dessa forma? Ou você acha que estão... Eu acho que é muito particular, né? É muito particular. Eu acho que aquilo que a gente está falando, normalmente o que vem na frente é a necessidade, né? Então, quando alguém enxerga a necessidade de fazer, ou porque vendeu a empresa, agora tem um patrimônio para a gente gerir, ou não, olha, o pai está doente, né? A gente estava falando, a sucessão muitas vezes se faz na ausência. E a ausência, ela pode ser, eu acho, né? Eu vejo, ela pode ser temporária ou definitiva, ou ela pode ser uma ausência programada, né? Então, do pai abrir mão, né, do fundador abrir mão daquilo para que se forme uma sucessão, né? Que comece a se formar uma sucessão. E isso é muito particular, né? É muito particular. Eu acho que as empresas vão precisar, as empresas familiares, elas vão precisar enxergar que se você não engajar o herdeiro num propósito, o herdeiro não fica. E ele vira um problema, né? Assim, se ele não tiver ali engajado naquilo, se ele não se ele não enxergar uma utilidade. Hoje é difícil você ter um herdeiro que quer ficar lá encostado. Normalmente as pessoas estão buscando, né, um propósito de vida, ser útil, são mais engajadas as pessoas hoje em dia. Se você não conseguir dar esse espaço de engajamento, eles não vão ficar ali, vão se tornar um problema, né? E a chance de perpetuar essa empresa reduz a nada. A zero. De deixar dívida, né? Uma das coisas que eu tenho percebido é que, assim, aquela questão que você fala, eu vou ficar... O fato dos fundadores ficarem na empresa sempre, para sempre, no cargo de CEO, é porque eles não conseguiram visualizar esse outro patamar, que é justamente essa construção desse equilíbrio patrimonial que te permite ser gestor de patrimônio próprio. Perfeito. É isso. Ele acha que se ele passar o bastão, ele vai morrer. Porque ele vai se sentir inútil e ele vai morrer. Descartado. Ele é o elefante, né? Não tem a história dos elefantes. O que eu tenho percebido com quem consegue transpor, ele se torna gestor de patrimônio próprio. Então, o gestor de patrimônio próprio administraria a sua parte de liquidez, e aí, com bons profissionais, você consegue equilibrar e administrar.
A parte imobiliária também, com bons advogados, uma estrutura preparada, você consegue administrar. E você coloca ou o filho ou um gestor profissional nos negócios. Isso vai fazendo com que você, cada hora, fique mais preparado para ser gestor de patrimônio próprio. E é isso que os fundadores têm que começar a perceber, que assim, aí ele vai ter mais tempo. Mas, para ele ter mais tempo, os dados têm que chegar. O conselho de administração vai ter que estar preparado para trazer os números, para ter pessoas engajadas, porque existe uma confusão ainda muito grande entre governança familiar, que é essa da família, e a governança corporativa, que é os conselhos de administração das empresas. Então, se esse fundador perceber que ele tem que ir para esse outro lugar, que é ser gestor de patrimônio próprio, e ter tempo para ele, porque por que adiantou chegar até aqui e fazer todo esse patrimônio, se você fica tão preocupado de como é que vai ser, enfim. Então, esse é o aprendizado que a gente fala, né, que as gerações... que só quem tem que ensinar são os pais, né, os fundadores. Só eles ensinam. Isso está claro que é uma mentira, né, que não agora é verdade. Mas se tem uma coisa que as gerações mais novas podem ensinar, é que ter tempo é muito legal, né? Isso. Tem muita coisa para fazer com tempo e é o maior ativo, né? Então, a hora que eles entenderem com as gerações mais novas que isso é legal, talvez eles se preparem para esse novo passo. Mas é também para eles um desafio, porque o fundador ele se fez fazendo. Então, ele também tem medo de perder valor quando ele não está fazendo, né? Então, assim, mas ele tem muito mais a agregar, porque ele tem uma visão muito mais estratégica. Uma das questões que a gente tem aqui no Cívico, que é justamente esse 60+, enfim, isso é um tema que está sendo muito recorrente, e a gente tem falado muito disso. Então, tem uma hora que você precisa trabalhar, que você tem que ser o CEO, o diretor. Tem uma hora que você já vai estabilizando seu patrimônio e você tem que ter propósito, realização. Então, assim, eu adorava, sei lá, fazer comida, mas eu tive que montar uma empresa de pneu. Tipo, não tive chance. Mas talvez agora, nessa nova fase, eu possa fazer outras coisas. Então, se permitir... Mas, para você se permitir, você tem que estar num outro patamar, você tem que estar com as coisas organizadas, não dá para delargar. Então, construir a estrutura para poder fazer essa transformação, ela requer uma energia, um tempo e uma organização. E que a próxima geração pode trazer. Eu acredito que a geração que está chegando, não generalizando, mas eu acho que boa parte dela, ela consegue fazer uma programação e um planejamento de vida muito mais assertivo, muito mais, como eu posso dizer, muito mais programado do que você vai fazer. Porque eu não fui fundador da empresa da família, foi meu pai. Tem um negócio de coração ali que é só fazendo parte para saber, um apego que só fazendo parte para saber. Mas o que eu vejo das novas gerações é que, pelo menos nos grupos que eu convivo, tudo, as pessoas têm planejamento de, eu quero parar de trabalhar com 50 anos, com 55 anos. E você pega uma geração passada, 2 atrás, não existe isso. Quer morrer trabalhando. Porque achava que ia morrer até trabalhar. Inclusive. Então, achava não, ainda fazem, acha e ainda fazem. O problema é que agora já não morre mais aos 60, 70. Exato. Não, agora estão lá, ainda pendurados com 86, 90, né? E vão viver bom, muito. Mas assim, que bom. Eu, pelo menos, consigo deslumbrar tanta coisa boa que a gente pode fazer depois da sua fase de trabalho. Hoje eu enxergo, hoje eu estou com 32 anos, vou fazer 33 agora. Eu enxergo que eu estou começando a minha curva ascendente para fazer tudo que eu tenho que fazer para eu poder parar o quanto antes. Para eu poder eu tenho um cliente eu tenho um cliente que se planejou quando ele começou a empresa dele. A gente está agora trabalhando na venda da empresa dele. E ele se planejou que com 45 anos ele começaria o projeto dele de sucessão. Eu conheci ele tinha mais ou menos 42, 41, e ele já tinha me dito isso. Com 45 praticamente cravados, ele me ligou. Agora está na hora de fazer a venda da minha empresa. E aí a gente começou nesse projeto, que já está há 1 ano, né? Não sei quanto tempo vai levar para a gente fazer, mas é programado.
né? Ele se programou para isso e ele colocou e está colocando esse plano em prática. E com certeza ele deve ter um projeto de continuidade. Quer Fazer dizer, outras coisas. tem Falou uma... que vai brincar com outras coisas com certeza, agora. Com certeza. Eu acho que a vida ela deve ser mais leve mesmo. Ela tem que ser mais feliz. E por isso que tem que cuidar de todos os membros da família, porque assim a felicidade ela só é completa se estiver todo mundo bem de saúde, enfim. Então esse cuidado da governança, da estruturação, acho que ele é muito importante para esse bem-estar. Senão você não consegue dar esse passo. Enfim, é uma coisa. Uma vez você me falou uma coisa que ficou na minha cabeça, né? E que você de uma certa forma também disse, né? O que adianta uma empresa rica com uma família pobre? E você só consegue ser feliz quando você não precisa ter medo do que vai ser o seu dia seguinte, né? Então, assim, uma empresa familiar não pode deixar as pessoas... É claro que a gente não pode deixar as pessoas na zona de conforto, né? Isso é verdade, não podemos mesmo. Ninguém, não é bom para ninguém. Mas a gente também não pode deixar a pessoa o tempo inteiro assustada, né, com o que será o dia seguinte. Então, assim, achar esse balanço, esse equilíbrio, né? Mas eu acho que antes tinha uma questão assim: você tem que ser um bom profissional, você tem que ser um financeiro, você tem que ter uma aptidão técnica para estar na empresa da família. E hoje em dia você tem percebido que você tem que ser um gestor do seu patrimônio. E se você não tem a competência, você tem que contratar quem tem. Sim. Não tenta fazer, né? Não tente fazer em casa. Porque pode demorar. Então, assim, para você saber aplicar dinheiro em bolsa, talvez você tenha que ter estudado anos. Então, o que adianta agora talvez vai demorar 30 anos. Então, cada um tem que ser bom onde é e entender até onde vamos. Isso faz toda a diferença. Faz. Estava aqui lembrando, tem uma passagem interessante na nossa família, na nossa empresa, que o fato da estrutura familiar não está focada, não está organizada para assumir o negócio, influencia diretamente na sua cadeia de funcionários, na sua cadeia de gestores da sua empresa. Porque eu lembro quando eu entrei lá, as pessoas, eu estou muito feliz que você veio para cá, porque realmente a gente não sabia o que ia acontecer. A gente estava indo para um caminho, seu pai muito desanimado, a gente não sabia o que ia acontecer. Então, você vindo é um novo ânimo para a empresa, é um novo gás, são novas visões. Então, o fato da família não estar engajada com o negócio afeta diretamente o seu negócio também. Então, é fundamental você ter esse... Já escutei, isso é verdade. E tem uma coisa interessante que tanto vocês ambos, né, são de primeira para segunda geração. Primeira para segunda geração também tem muito mais engajamento e muito mais... entrosamento do que uma terceira, uma quarta. Porque você vai se distanciando do negócio. Então, essa fase de primeiro para segunda é onde você tem domínio, ou se tornar gestor de patrimônio próprio, ou entrar no negócio de fato, é onde você tem a rédea na mão. E depois, com o tempo, você vai tendo um consórcio de primos, as coisas vão ficando mais complicadas. Eu falo, a gente não tem sócio, é uma família só, já foi um grande desafio já para conseguir estruturar. Imagino quando você já está na quarta geração, que tem primos, neto, cunhado, tudo. Vai ter que ter governança, porque tem que ter uma governança muito. Isso é um grande... Eu falo para todo mundo, eu falo, meu Deus, eu dou graças a Deus, desde que meu processo é mais simples, por enquanto é mais simples do que algumas empresas têm pela frente. E tem empresas nesse nível que ainda não tem nenhum tipo de governança. Que vira aquele negócio, daí um começa a roubar, daí já vira aquela salada toda. Porque também requer uma generosidade, né, do fundador. É uma generosidade mesmo, de abrir caminhos, né, e aceitar, porque não deve ser fácil, né? Seguramente não deve ser fácil. Eu acho, né, de você aceitar uma governança quando ele tem que enxergar esse real valor, né? Que é um valor enorme, tanto do gás que você veio e você deu, que é um gás que a empresa ela se perde se perder esse gás, né? Então, tanto do gás que você trouxe, quanto essa motivação para os funcionários, quanto uma ideia de futuro para a família toda, né? Então, assim, é uma generosidade, mas ela no final é também uma clareza
de enxergar que, pô, é um passo que a gente precisa dar, a gente precisa ir para frente, né? Eu acho que tem uma das coisas mais difíceis é você reconhecer ou você aceitar o outro. Eu acho que o grande desafio é que às vezes os pais não querem aceitar o que o filho é ou como ele é. E ele quer moldar o filho ao que ele conhece. Eu já peguei inúmeros casos que o pai quer que o filho seja empreendedor como ele. O filho é diferente. E ele, enfim, então, aceitar o outro como o outro é, eu acho que é o grande passo. E aí, por exemplo, se eu quero ser dona de casa, que mal tem. Só que eu tenho que me posicionar assim, e o grupo vai ter que organizar, a gente vai ter que se organizar para eu ser dona de casa. Não tem nada de errado em ser dona de casa. O que está errado é ter expectativas que eu seja algo que eu não sou ou que talvez eu não queira ser. Frustração, né? Expectativa. Eu ia falar uma frase que tem muito palavrão, então eu não vou Sinônimo, falar. sinônimo. Mas é isso. Expectativa é o caminho da frustração, né? E é o que a gente estava falando, né? A grande dificuldade de você organizar, do bom, do mal e do rótulo, é você querer caber num papel que te colocaram ali, né? A gente já fez algumas experiências com famílias onde a gente coloca o pai no lugar do filho, e aí o pai tem todo o desconforto porque ele quer que o filho esteja no lugar dele. Ah, isso é interessante. Porque cada um é um. E pelo ponto de vista do filho, às vezes, ele está muito mais feliz que o pai. Então, fazer essas inversões... Que dinâmica interessante. Deve ser uma dinâmica... Para os dois, né? É uma dinâmica interessante. Muda muito. Eu acho que na minha família aconteceu isso. Teve essa dinâmica aí e foi engraçado. Engraçado e trágico. No mínimo, né? No mínimo engraçado. Porque a saia fica justa. Mas aí você percebe que cada um é um e... Exatamente. E vamos ser felizes juntos. Vocês viram que tem nada a ver com isso que a gente está falando, mas é exatamente... Tem uma mostra, não sei se ela é itinerante, de sapatos. E aí você tem a história da pessoa e o sapato dela embaixo. Então você calça o sapato enquanto você lê a história, assim, que é a criação da empatia, né? É um processo que não acontece. Bárbaro, né? Porque é um processo que não acontece sem empatia, né? Se você não tiver empatia, que aliás não vai para frente. Né? Não vai para frente. Porque você continua querendo encaixar o outro no seu sapato, né? Então, a governança familiar é justamente isso, essa construção desse grupo alinhado que vai tentar buscar um propósito único e o bem-estar de todos. E é possível. A gente tem conseguido, tem visto acontecer, tem visto as pessoas mais felizes, e tem uma coisa muito bacana que acontece ao final, que é assim, o grande ganho, acho que nem é a governança, é tirar todas as possíveis confusões de comunicacionais que existiam ali e limpar. Os ruídos, né? Eu posso dar até um exemplo clássico da minha família, que é o meu irmão. O meu irmão, ele não suporta sentar numa cadeira de escritório, ver uma planilha. Ele não suporta, ele nunca suportou. E para a visão dos meus pais, do meu pai, para enxergar isso, foi muito, muito duro para ele. Só que com o trabalho... E ele é o mais velho? Ele é o do meio. Ele é o do meio. Então, as mulheres são sempre preteridas, hein? A minha irmã é mais velha. E, resumidamente, hoje o meu irmão está morando em Ubatuba. O tempo que ele morou em São Paulo, ele estava depressivo, não estava feliz. Então ele foi morar em Ubatuba. Hoje tem uma produção de cerveja artesanal dele, que ele faz tranquilo, no tempo dele, produz o quanto ele quer. E isso ficou muito bem estabelecido na família. Ele está feliz, a família entendeu. Então, é um exemplo clássico. Não adianta querer pegar ele e colocar ele sentado na cadeira lá do financeiro, do RH, do comercial. Não adianta. Ele não é o propósito de vida dele, não é o que ele quer para ele. Então, a gente soube aceitar, encontrar, entender. E não foi uma tarefa fácil, mas a gente conseguiu chegar Então, assim, a gente vai ter que ir finalizando aqui, mas vamos deixar um gancho. Eu acho que é legal que as pessoas se olhem um pouco, justamente para a gente refletir e falar sobre esse tema, mas que as pessoas se olhem como é que elas estão dentro dessas realidades
e vão atrás dos seus propósitos. E não tenham medo de chamar o pai, a mãe, o irmão para conversar sobre isso. Pedir, me dá um ano, achei sensacional, me dá um ano. Eu acho que é isso. A gente queria agradecer a Comover, agradecer o Cívico por a gente estar aqui dentro, nesse polo de impacto social, por a gente estar buscando esse espaço de diálogo. A gente vai ter sempre encontros desse tipo, porque o grande propósito aqui é que a gente realmente converse e abra essa conversa para que mais e mais pessoas ouçam e reflitam, porque só falando, só comunicando para a gente poder mudar. Queria agradecer ao Danilo pela presença. Eu que agradeço. Obrigado Seja pelo convite. Seja bem-vindo. Queria agradecer a Cris, foi muito bom. Muito obrigada, foi uma delícia. Obrigada pelo convite, pelo conhecimento, por compartilhar a sua história. Com certeza, Cris. Daria para a gente conversar mais um tempão, mas vamos ter que parar aqui. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado.